Estas mensagens são mensagens de esclarecimento e muitas das vezes nos perguntam, fazem-nos certas perguntas após ouvirem alguma mensagem, tais como: o que é que rouba a glória de Deus? A palavra de Deus diz que o que rouba a glória de Deus são os ídolos, a idolatria. E queremos esclarecer hoje sobre os objetos de sorte, mas queremos citar uma passagem bíblica em Atos dos Apóstolos para ver o que fala sobre a deusa Diana e sobre os ourives que ganhavam dinheiro fazendo artifícios de ouro, de prata, embora que a Bíblia também fale que também se fazem ídolos, não nesta passagem, noutras passagens bíblicas também se fala de ídolos feitos com madeira, que o homem faz um ídolo e depois pega na mesma madeira e queima no fogo. Então, hoje vamos ver sobre a deusa Diana. Vamos ler, mas antes de lermos também queremos esclarecer que a associação não é só uma pessoa, a associação tem diversas pessoas e como tal a oportunidade é para todos, todos têm dons e os dons têm que ser repartidos e todos têm que trabalhar. E a razão porque uns dão explicação, outros leem, o trabalho é para todos, tem que ser distribuído. Todos somos valiosos na obra do Senhor. Então, uns leem, outros explicam. Um trabalho em conjunto, porque o líder é o Espírito Santo. Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo 19. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e glorificando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros, e os que queimaram a presença de todos, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Um momento. Até aqui nós estamos a ver, depois se formos ler o capítulo anterior, não vamos ler agora, isto é só em casa, é aconselhável as pessoas pesquisarem. O capítulo anterior vem falando do apóstolo Paulo, da pregação, de Pedro, dos discípulos dos apóstolos, a pregação, e que muitos creram na palavra. E ao crer na palavra, até muitos mágicos vieram e arrependeram-se e trouxeram livros de magia e os colocaram no fogo. É uma passagem importante, é só crer, é conhecer o esclarecimento, porque eles estavam a fazer magias por falta de esclarecimento, ainda estavam na ignorância como tanto tempo nós estivemos. Podemos continuar. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente entre os discípulos. E, cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedónia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado aqui, importa descer também a Roma. E, enviando à Macedónia dois daqueles que o seguiam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourive de prata, com o nome de Demétrio, que fazia de prata nicho de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós também sabeis que este ofício teve da nossa prosperidade. E bem vezes eu fiz que não só em Efésio, mas também até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Um momento. Aqui temos uma boa explicação. Quando a palavra de Deus crescia, aqueles que ouviam saíram da ignorância
e creram no Deus vivo. E os ourives levantaram ali um alvoroço na cidade, porque estava em causa o grande negócio, porque faziam as imagens da deusa e faziam objetos. Podemos continuar. Não somente há um perigo de que a nossa posição caia em decrépito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Então, que todo o mundo venera a deusa e que poderá ser destruída. Estavam a colocar em causa quais são as deusas que neste tempo presente nós adoramos. Na ignorância, ainda por falta de esclarecimento, de conhecimento, mas está em causa, na realidade, está em causa o ganho, a prosperidade do negócio. E nós precisamos de crer no Senhor Jesus e não nos falsos deuses. A deusa Diana. Deusa Diana, qual é a deusa que nós adoramos, que nós veneramos aqui na Terra? Qual é a deusa que nós temos uma imagem? E isto para falarmos um pouco dos objetos de sorte. Eu aproveito aqui para dar um testemunho, até mesmo, agora, sem falar nas imagens, um testemunho até de pulseiras que muitas das vezes se usam, fitinhas que se colocam para sorte. Tem uma simbologia, a pulseira, e é muito perigoso, porque uma certa vez, eu estando num evento, num certo lugar, estava ali um jovem e tinha uma pulseira, das pulseiras da sorte. E de repente ele saiu do salão e alguém me chamou, porque ele estava junto à janela, quase asfixiado. E quando eu o toquei, o Espírito de Deus me revelou a pulseira. E eu lhe disse, o Espírito de Deus quer operar, mas há algo a impedir essa pulseira. E o jovem estava numa aflição tão grande, sentindo a asfixia, que ele próprio arrancou a pulseira, deu no esticão, rebentou a pulseira. Na hora que ela rebentou a pulseira, o ar entrou-lhe, a asfixia passou. E depois de ele estar bem, calmo, esteve-me a explicar que já tinha ido ao hospital, parar ao hospital, uma certa vez, devido à asfixia que estava a sentir. Lhe tinham dado aquela pulseira para ter sorte. Era um simples fio. O problema não está no fio, o problema está nas rezas que se fazem à volta, o porquê da pulseira. A nossa sorte é Cristo. Há tantos testemunhos. Uma certa vez também, entrando numa casa para visitar uma pessoa que estava doente, entrei com 3 pessoas e ao entrar dentro da porta, era o início da tarde, eu deixei de ver, vi tudo escuro, mas eu não disse nada. Eu tive a sensação que naquele hall de entrada que acabámos de entrar, que as luzes, que devia ter luzes acesas, que as luzes se apagaram. Vi tudo escuro. E foi por um período de tempo, eu parei, não falei nada com ninguém, fomos fazer a visita à pessoa que estava doente e quando voltámos para sair, precisamente na entrada da porta do hall, já não fui eu, foi uma das pessoas que estava comigo, parou e disse:
Ai, está tudo tão escuro. E parou, agarrou-se à porta porque deixou de ver. Viu tudo escuro naquele momento. Então, isso foi um alerta. E olhei para cima, não vi nada, mas o Espírito de Deus estava a revelar que o que estava no cimo da porta. Estava no beiral, no rodapé, da parte de cima, tinha lá alguma coisa. E então eu disse, realmente o Espírito de Deus estava a revelar que o que estava por cima da porta. E a senhora foi lá e tinha na beira, tinha um objeto, chamando a santa, não me lembro o nome, mas pronto, era uma imagem de uma deusa. Aquilo foi o suficiente, demonstrou-se, o poder de Deus entrou ali, e aquele objeto, os espíritos malignos são astutos, porque eles agarram-se aonde eles são chamados. Através das rezas, eles interferem. Isto para explicar um bocadinho sobre objetos de sorte. É perigoso. Não vou adiantar muito mais sobre tantos testemunhos que se podiam dar, que nós dizemos, aquilo não tem mal. Mas aquilo também não tem mal. Mas, na realidade, tem. Portanto, nós vamos agora passar a outra passagem bíblica sobre ainda, como estamos a falar nos deuses, nas deusas, nos falsos deuses, há uma passagem bíblica que nós vamos ler sobre os ídolos mudos. Salve os ídolos. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua dignidade e da tua paz. Como dirão aqueles deuses, onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus. Fez tudo o que ele pôde. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Olhos têm, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai das suas ferramentas. Eles se tornam-se tão semelhantes os que fazem assim, como todos os que eles conduzem. Chega até aí. Então, a passagem bíblica que lemos nos explica que os ídolos são mudos, não falam. Tornem-se semelhantes a eles todos aqueles que os fazem e aqueles que neles confiam. Eu, quando li esta passagem bíblica, falou-me muito alto. Eu disse, eu não quero ser muda, eu não quero ser igual a um ídolo morto, que não se move, que não chega a Deus. Porque é que eu vou pedir a um ídolo morto se eu agora tenho conhecimento de que Jesus é o nosso intercessor diante do Pai, que está vivo e que só é Ele a nossa sorte, é Ele quem nos faz chegar a Deus, é Ele que nós intercedemos, e que onde Ele diz, se pedirmos ao Pai no nome dEle, o Pai o fará. Pedi o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Nós devemos falar em cada mensagem da bendita pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Não é uma pessoa qualquer. Deve ser tratada com muita reverência, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele continuávamos às escuras. Sem Ele nós não tínhamos esta visão, porque a palavra de Deus, como muitas pessoas falam, e que se passou comigo, eu pegava a Bíblia e eu dizia, mas eu também tenho a Bíblia, eu também leio a Bíblia. Pois, eu lia, mas nada entendia. Porque o príncipe deste século cegou o entendimento. Então, o príncipe deste século cegou o entendimento das pessoas para que não conheçam a verdade do Evangelho. E precisamos de continuar a interceder ao Senhor dos céus, que criou todas as coisas e tudo sustém até hoje. Temos de continuar a interceder muito especialmente pelos líderes religiosos, para que se lhes abra os olhos que foram escurecidos
que saia essa nuvem para que eles vejam a realidade. A realidade não está em mim, a realidade não está em nenhum de nós, a realidade está na passagem bíblica, nas passagens bíblicas que nós lemos. E se nós estamos nessa verdade, Jesus diz, se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, então nós pedimos e recebemos. Certa vez alguém me falou, mas eu obtive um milagre, eu fiz uma promessa a um ídolo e concretizou-se. Sim, eu também venho dessa experiência, também se passou na minha vida, só que o espírito do mundo dá de um lado e rouba logo no outro, vem logo requerer do outro lado. E nós temos uma alma, é muito importante que a nossa alma não se perca. E como diz as Sagradas Escrituras, que ele se transforma como um anjo de luz e até fará cair fogo do céu para parecer Deus. Ele quer se igualar a Deus. Ele quer apresentar milagres, só que são os falsos milagres. Que se nós entrarmos na verdade, nós vamos confiar no Deus vivo, que tudo fez por nós. Deus diz que não quer mais sacrifícios. Sacrifício fez Jesus Cristo por nós. Não vamos invalidar o sacrifício de Jesus na cruz em troca de um objeto, em troca de uma falsa deusa, em troca de um falso Deus. Vamos sim adorá-lo e agradecer pelo sacrifício que ele fez por nós. O Senhor diz que sacrifícios não quer, mas sim obediência à sua palavra. Então, os objetos de sorte não se movem, mas transtornam uma vida, porque têm as invocações, as rezas que se fazem à volta, em que Jesus, no Mateus capítulo 6, diz que não devemos fazer vãs repetições. E eu usava um terço. E eu chegava a rezar, eu dava a volta ao terço não sei quantas vezes para obter favores de Deus, na minha ignorância. Vamos ler uma passagem em 1 Tessalonicenses. Então, Paulo fala a Tessalonicenses como eles acreditaram na palavra que lhe foi pregada e como eles se converteram dos ídolos mudos. 1 Tessalonicenses tem a continuidade, a explicação daqueles homens que serviam ídolos mudos e como eles se converteram. Isso é para os nossos dias. Isso é para nós hoje. Esclarecimento da palavra de Deus. Deus quer levantar uma igreja viva aqui na terra. Não querem uma igreja morna, uma igreja que sejam denominações onde se cultua diariamente, semanalmente, mas não passa do ritual. Mas a palavra certa dita pelo Espírito de Deus é ciclo vicioso. Deus quer se mover em cada um de nós e nós queremos nos mover através dele. Senhor, te agradecemos por esta palavra de esclarecimento, que ela penetre nos corações e que tu possas abrir os olhos, Senhor, de todos como abriste os nossos, Senhor, e de todos aqueles que já estão na tua verdade. Levanta uma igreja viva aqui na terra, Senhor, que cada um de nós seja essa pedra viva, essa igreja viva aqui na terra, que através de nós tu possas te mover. Em nome de Jesus te agradecemos.